Fala monstro, fala monstra, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Monster Hack, aqui no canal mais monstruoso do universo, o canal do Monstrão Criativo. É isso mesmo, monstro, é isso mesmo, monstra. Nesse Monster Hack, eu vou ensinar você a criar uma thumbnail, seja para um canal de um YouTube, seja para um curso, sei lá, uma thumbnail, né? Que é uma arte num formato, na maioria das vezes, em paisagem, né? Retangular. Tem aquelas em vertical, mas nesse caso a gente vai fazer aquelas padrões mais para o YouTube mesmo, né? Para era de membros, né? Mas daí você pode aplicar isso aqui em qualquer tipo de thumbnail e também outras artes também, porque as técnicas que eu vou usar aqui são bem parecidas com o que eu uso para criar criativo, artes, posts no geral, né? Então, sem enrolação, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa as notificações, se inscreve aí e aquele clichê que você sabe que o YouTube pede para potencializar esse canal aqui, para ele ser cada vez mais monstro e tornar você e a galera cada vez mais monstra também. Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou ensinar você aqui, na verdade não vai ser nem ensinar, né? Eu vou só falar que nessa thumbnail eu usei o Midjourney, que é a inteligência artificial de imagem, se você não conhece, é muito interessante. Ela é paga, mas vale a pena dependendo, mas você não precisa se limitar ao Midjourney, viu? Se você não tiver grana para assinar o Midjourney, pega uma imagem qualquer de um cara, ou de uma pessoa, não precisa ser pessoa necessariamente, né? Pode ser objeto, mas nesse caso eu vou fazer com pessoa, né? Eu criei, né, uma imagem, eu pedi para a inteligência artificial criar uma imagem bem específica para mim. Então o Midjourney, inteligência artificial hoje em dia, nessa era que a gente vive, é interessante para a gente criar imagens específicas, como essa aqui que eu vou mostrar. Ó. No Midjourney, eu não vou mostrar como que eu fiz, só vou falar aqui, ó, por exemplo, eu usei esse prompt, você tem que escrever em inglês, né? E eu não vou fazer agora, mas por exemplo, no Midjourney você coloca a barra, imagine, coloca o seu prompt, né? Vou até copiar e colar aqui, você escreve, tem que ser em inglês, pode usar o Google Tradutor. E para o formato eu coloco tracinho, né? Não sei como que é isso aqui, acho que é if, né? AR, que é Aspect Ratio, e coloco 4.7. Tem vários. Se você pesquisar aí como que usar o Midjourney, você vai ter melhor proveito, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Mas no geral, dei Enter e eu tive esse resultado. Se você tiver o Midjourney e colocar esse mesmo prompt, seu resultado provavelmente vai ser diferente, mas esse não é o ponto da arte que eu quero que você tenha em vista o meu processo criativo para que você consiga adaptar nas suas criações, beleza? Essa arte aqui eu já salvei, né? E vamos voltar para o Photoshop agora. Aqui no Photoshop eu vou começar fazendo o nosso background. E o nosso background vai uma outra sacada aqui para você. Recentemente o Photoshop criou uma função de inteligência artificial dentro dele mesmo, que é, por exemplo, o Generative Fill, acho que é assim que fala, né? Então você seleciona a ferramenta de seleção aqui. Nessa mesma layer, vou dar um exemplo. Ó. Você pode tanto criar um retângulo ou até mesmo apertar Ctrl e clicar em cima da layer, né? E você coloca Generative Fill. Nesse aqui do Photoshop é interessante porque se você escrever em português, ele também vai criar para você. Então, por exemplo, eu posso colocar fundo super realista cidade grande. Alguma coisa assim, sabe? Não vai ser isso que eu vou usar, mas só pra você ver como que faz, ó. Aí você clica em Generate. Vou pausar o vídeo aqui e voltar já, só pra não ficar demorando. Voltei aqui e olha que da hora que ele criou pra gente, ó. Ele criou um fundo que você pode tranquilamente usar nas suas artes. E não tem limite de tamanho não, viu? Depende do seu artboard e também que você fez o seu arquivo. Ele cria uns bagulho muito top, ó. Tá vendo? Isso aqui você pode muito bem usar. Ao invés de, por exemplo, assinar banco de imagem. Claro que dependendo do que você vai usar não fica tão legal, porque ficou uma imagem meio... Tem alguns detalhes que não fica tão interessante. Mas dá pra usar tranquilamente aqui numa arte, né? Acho que eles vão melhorar cada vez mais. Enfim, não vou me aprofundar, né? Futuramente acho que eu vou colocar uns conteúdos focando mais no Generative Fill, essas novas funções do Photoshop, né? Que no caso seria o Photoshop 2024. Se você não tem disponível aí, você baixa, atualiza para 2024 que você vai ter acesso, beleza? E essa sacada é muito da hora porque você vê que é simples, né? Você escreve e é muito bom você criar backgrounds. Dito isso, essa função de criar fundos e tal, no Generative Fill, eu criei um background para nossa thumb, que eu já não vou criar aqui com você porque eu já salvei, da mesma forma que eu fiz no Midjourney.
eu vou abrir ela aqui, ó. A imagem que eu peguei, que eu achei interessante, é essa aqui. Que o tema da nossa thumbnail vai ser para divulgar um vídeo sobre tráfego pago e tal. Eu coloquei mais ou menos a fundo abstrato de marketing, alguma coisa de negócios, e ele criou isso aqui pra mim, né? Ficou bem abstrato, que era a minha ideia, mas daí você vê, dependendo do tema da sua arte, que você vai escolher para criar o seu fundo, beleza? Então, eu já vou usar esse aqui, ó, vou dar um Ctrl C, jogar para cá. Ele já vai exatamente no tamanho, porque a sua imagem, interessante é que ela vai criar de acordo com o tamanho do arquivo que você criar. Isso que é da hora dessa função do Photoshop. E para começar, eu vou vir aqui nessa imagem, na nossa layer, vou vir aqui em Image, Adjustments, colocar Black White. Vou pintar a nossa layer de preto e vou diminuir a opacidade do nosso fundo. Vou vir aqui em Filter, selecionando a layer do fundo, Camera Raw Filter. E aí eu aumento o contraste, a textura e a claridade. Já começamos bem, hein? Começamos com o pé de monstro aí, pé direito de monstro. E agora eu vou abrir a nossa imagem, a imagem do nosso carinha com olhos vendados, né? Show de bola, tô com ela aberta aqui. Lembrando que quando eu uso no Midjourney, eu esqueci de um detalhe aqui. Vamos supor que você colocou lá o prompt, escreveu, ele criou para você. Vou voltar aqui, você vem aqui, clica em Web. Salva, clicando aqui no Save with Prompt, né? Salva a imagem, clicando no disquetezinho aqui. E aí, a sacada você vem aqui nesse site aqui, ó, Image Upscaler. Upscaler, como é que fala? Você clica, acho que normalmente no primeiro. E aqui, como o Midjourney não cria imagens tão grandes, você pode aumentar, duplicar ou até fazer 4 vezes maior a imagem. Você coloca aqui, clica em Upload, vai carregar, daí você coloca Start e depois faz o Download. Bem da hora também para você aumentar tanto essas imagens quanto outras, né? Uma outra dica aqui. Por enquanto, esse aqui é o site melhor que eu já achei para fazer esse tipo de coisa. Não estou fazendo propaganda nem nada, mas por experiência própria, ele para mim foi o melhor, né? Daí fica a seu critério. Tem vários aí, mas esse aqui é top para aumentar a qualidade da imagem, né? O tamanho. Show de bola? Vou voltar aqui, ó, no Photoshop. Vou pegar a imagem do nosso modelo aqui de olhos vendados, converter para Smart Object, Ctrl C, Ctrl V. Tá vendo como ele vem grandão, ó? Eu tenho mais facilidade para trabalhar ele, ó. Eu vou deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui, ó, que ele vai ficar bem no canto da imagem, né? E aí, o interessante dessa nova atualização do Photoshop é que você percebe que tem essa barrinha aqui que ajuda muito, ó. Eu posso vir, por exemplo, ao invés de vir em Select Subject, eu já clico aqui direto, ó, seleciono a layer e coloco Select Subject. Olha a facilidade, ó. Já remove automaticamente pra mim, tá vendo? Aí o que eu faço? Processo padrão, né? Clico em máscara, vou vir aqui, ó, vou até na verdade, ao invés de fazer isso, eu vou vir em Select, Modify, Contract e deixar 1, só para ele tirar essas partes brancas que fica normalmente, né? E aí ficou top, ó. Maravilha, fez a seleção, show de bola, que tava um contraste, mais fácil para fazer a seleção, né? Vou vir aqui em Filter, Camera Raw Filter, para aumentar o contraste desse nosso modelo aqui, ó. Aumentei o contraste, aumentei a textura, claridade. Acho que assim tá legal. Maravilha. Primeiro passo da nossa arte já foi dado, né? Já fizemos o background com a Generative Fill nova função do Photoshop. O nosso modelo a gente criou com a inteligência artificial do Midjourney. E agora vamos fazer os ajustes de luz nesse modelo para depois inserir o nosso texto e dar aquele tchan na nossa thumbnail. Maravilha. Então, eu vou selecionar a nossa imagem aqui. Eu vou colocar um efeito que eu sempre gosto de colocar, que se aplica em qualquer tipo de arte. Vem Effects, Inner Glow. Depois eu até vou testar com Outer Glow também para ver como que fica, mas eu vou colocar o Inner Glow primeiro. E aí eu selecionei uma cor verde aqui para o nosso projeto. Eu peguei justamente da máscara do nosso modelo, né? Essa mesma tonalidade de verde. Peguei o conta-gotas e usei esse verde, né? Então, agora é o seguinte. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou bloquear aqui a camada. Vou selecionar o conta-gotas, dar um OK, né? Vou vir aqui na camada do nosso modelo e vou aplicar um Inner Glow, né? Como eu tinha falado. Vou alterar a cor e vou mexer nas propriedades agora. Aqui a gente deixa em Linear Edge, né? Linear Dodge Edge. Mexer talvez um pouco na opacidade. Acho que eu vou aumentar um pouquinho.
aumentar, diminuir um pouquinho o tamanho, na verdade, né? E acho que assim tá bom. Vou dar um OK aqui. E aí que vem a sacada, ó. Você clica com o botão direito no Effects e você vai ver que você vai ter a opção de Create Layer. Aí ele vai criar uma camada e você vai poder editar essa camada, né? E agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, ó, e criar uma máscara. E eu vou dar Ctrl I para inverter. E com o brush branco, né? Eu vou revelando somente onde eu quero essa luz. Olha que interessante isso, né? Então eu vou fazendo isso. E agora eu vou pegar. E o que eu posso fazer, né? Fica muito mais versátil. Eu posso duplicar essa camada, por exemplo, ó, só que daí eu vou apertar Clip Mask e vou revelando um pouco mais, né? Posso mexer na opacidade do brush e vou revelando mais um pouquinho onde eu quero, né? Então você pode duplicar quantas vezes você quiser, né? E o interessante é que você coloca essa opção e já vem com o modo de mesclagem, né? Beleza. O que eu posso fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova camada. Selecionar a cor, né? Na verdade já estava selecionado. Agora a gente pode adicionar umas luzes, né? Umas luzes não, primeiro eu vou agrupar aqui o que a gente fez. E agora eu posso colocar umas luzes em cima para ficar mais real esse efeito, né? Primeiro eu agrupei o nosso modelo, como você viu, e eu posso clicar criando umas luzes, né? Agora eu mudo o modo de mesclagem para Edge e fica mais real ainda. Olha que interessante, né? Já tá show de bola. Agora o que eu posso fazer? Talvez eu teste agora o Other Glow, né? Com Other Glow talvez fique mais interessante esse efeito, né? Mas deixa eu pensar aqui, deixa eu ver. Vou colocar um Other Glow primeiro. Eu coloquei Inner Glow ou Other Glow? Não, Inner Glow, né? Primeiro vamos colocar um Inner Glow e vamos fazer o mesmo esquema, só para duplicar esse efeito. Depois a gente adiciona o Other Glow. Maravilha. E agora eu crio a máscara, faço o mesmo esquema e deixo somente nas bordas, né? E agora, sim, a gente pode colocar o nosso lindão, né? Other Glow. Vou vir aqui, colocar o Other Glow e vamos ver se vai dar certo, né? Vamos mudar a cor aqui dele. Nunca testei com o Other Glow, mas estou gostando, hein? Ficou interessante. Dá para editar aqui, aumentar um pouco o tamanho, ó. Ficou da hora. E agora a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez no outro, né? O mesmo esquema de máscara que a gente fez, cria layer, né? Coloca aqui, botão direito no Effects, vai ali no... Ele vai criar embaixo, ó. Olha que interessante, ele ia criar certinho pra gente com o modo de mesclagem certo. Ele criou embaixo, a gente cria uma máscara, mesmo esquema que a gente fez, e coloca, né? Inverte a camada e aplica somente onde a gente quer. Olha que versátil que fica, né? Gostei, cara. Eu gostei. Não sei se você curtiu, mas ficou mais... ressaltou mais o efeito, né? Deu uma realçada. E agora, pra gente deixar mais realista isso aqui, a gente pode colocar um flare, um lens flare. Eu vou abrir aqui o nosso... Vai ficar isso aqui. Deixa eu ver se assim já fica legal. Só que daí eu vou vir em Image, Adjustments, o Saturation, lógico, né? E vou colocar verde. Aumentar a saturação, ó. Já deu um efeito doido aqui, hein? Só que eu acho que ficou muito forte. Eu vou jogar ele um pouquinho pra cima só. Acho que assim ficou top, hein? Tô curtindo. Dá um Ctrl T e dar uma rotacionada só pra ver como que ele fica aqui. Deixa eu ver. Tudo questão de teste, né? Eu acho que assim fica melhor, hein? Só que daí, normalmente esse tipo de efeito vai ficar... Se você rotacionar, principalmente, né? E se você aumentar o tamanho, ele fica com essa borda aqui, ó, tá vendo? Eu vou ter que criar uma máscara com um gradiente configurado. Eu posso vir aqui e apagar, né? Ou com um brush mesmo, você apaga esse bagulho aqui, né? Esses traços. Mas eu prefiro com um gradiente que fica mais tranquilo, né? Essa técnica de gradiente em máscara fica bem mais suave de você trabalhar. Beleza, gostei, hein? Gostei. Agora eu vou duplicar esse glow. Aliás, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar uma outra luz aqui, ó. Colocar em Edge também. E agora sim eu vou duplicar o glow e deixar por cima. Ctrl J. Deixar ele lá embaixo. Só que vou ter que fazer o mesmo esquema que eu fiz ali, né? Remover esses bagulhinhos aqui. Remover bastante, que é só pra ficar lá embaixo mesmo, né?
Até jogar um pouquinho pra cá. Acho que assim ficou da hora, hein? Maravilha. Tá chamativo, né? Eu curti como ficou. Acho que é só trabalhar um pouco o contraste do modelo. Deixa eu clicar aqui, ó. Colocar um outro Camera Raw Filter nele, ó. Image. Não, é Filter, Camera Raw Filter. Ele vai ficar com um pouco mais de contraste. Aumento o contraste, aumento a textura e claridade. Agora sim, ficou mais dramático a parada. Show de bola. Primeira parte da nossa arte, na verdade a parte mais demorada talvez, está pronta, né? Que thumbnail é isso, é uma imagem e um texto impactante. Agora a gente vai pro texto. Maravilha, bora escrever o texto agora, a copy da nossa thumb, ó. A copy vai ser o seguinte, ó. Apertei T aqui, colocar segredos ocultos do... Essa primeira frase, e a fonte na verdade eu vou usar o Nizar. É uma fonte condensada, né? E aí eu vou deixar ela branca. Vou aumentar um pouquinho. Mais ou menos assim, ó. Essa barra aqui ela fica meio chata, fica meio em cima, né? Você pode clicar nessa parte, nessa barrinha branca aqui, ó, e arrastar ela para baixo. Aí já fica atrapalhando a gente. Dupliquei com Alt, né? Segurei com Alt e arrastei para baixo. E vou escrever aqui, ó, tráfego pago. Vou dar um Ctrl T e deixar o tráfego pago com evidência, né? E a questão aqui que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar um efeito de gradiente no tráfego pago. Vou vir em Effects, Gradiente Overlay. Eu vou mudar a cor só. Vou colocar verde. O outro aqui, eu vou deixar verde também, só que nesse primeiro aqui eu vou deixar um pouquinho mais clarinho, ó. E no outro aqui, vou colocar verde também, só que nesse caso mais escuro, né? Ele vai dar esse efeito de degradê. E aí a gente pode finalizar colocando um stroke, só que esse stroke eu vou deixar 1. E vou colocar um básico aqui, ó. Mais ou menos assim. Nesse preto aqui eu vou colocar um cinza um pouquinho mais escuro só. Eu acho que assim fica show, hein? E aí, vou jogar um pouquinho para baixo o tráfego pago, só para não perder a leitura daqui, né? Centralizar os dois. E para thumb fica interessante um negócio que é assim, ó. Eu vou selecionar as duas frases, Ctrl G, chamar aqui de texto, né? Vou vir em Stroke, vou colocar um Stroke preto, para dar mais contraste ainda. Nesse caso eu vou colocar o modo de cor, né? Vou colocar preto, preto. E vou deixar mais ou menos assim, ó, aumentar um pouquinho aqui. Eu acho que assim fica legal, hein? Maravilha. Aí eu vou selecionar tudo, aumentar o tamanho do texto, né, em geral. Vou apertar Ctrl T, segurar Ctrl X e o Shift ao mesmo tempo. Quando aparecer essa setinha aqui, eu vou deslizar o mouse para cima, né? Porque ele vai dar uma rotacionadinha. E eu, particularmente, para thumbnail, eu gosto desse tipo de coisa. Dá tipo uma ênfase, né? Um destaque a mais no texto. Eu vou alinhar. Vem aqui, Canvas. Ah, eu bloqueei sem querer a camada aqui, calma aí. Aí, ó, alinhei. Tem que estar com o Canvas selecionado, né? Alinhei aqui, maravilha. E agora eu só vou colocar um efeito aqui que eu achei que ficou faltando nos segredos ocultos. Vou colocar um gradiente também. Só que um gradiente do cinza escuro pro branco, né? Vamos ver aqui, ó. Cinza escuro. Até colocar esse mesmo aqui que eu coloquei, só que daí eu vou colocar o cinza escurinho, né? E vou inverter, dar um OK aqui e vou colocar 90 para ele ficar preto mais para baixo. É um detalhezinho que nem parece que tem, mas faz diferença, ó. Maravilha, gostei, hein? Gostei da nossa thumb. O que falta agora? Simplesmente fazer aquela nossa finalização. Como que a gente pode fazer isso? Seguinte, eu acho que eu vou só talvez aumentar um pouco o contraste, né? Sempre gosto de deixar com bastante contraste, pelo menos é o meu gosto, né? Não sei você, mas fica a seu critério. Vou vir em Camera Raw Filter selecionando a camada do background de novo.
A contraste, textura, claridade, de novo, mesma coisa, né? Eu tenho a mania de duplicar os efeitos, colocar vários em cima do outro. Não sei se está certo ou errado, mas eu gosto de fazer isso. Acho que assim ficou melhor. Tá com uma boa leitura. Pro YouTube ficou massa. Acho que dá pra talvez colocar um pouquinho mais de... Nesse caso eu vou clicar 2 vezes, ó. Câmera Raw Filter. E aumentar um pouco o contraste dele. Textura. Claridade, aumentei. Ok. Show de bola. Agora, em cima de tudo, eu vou criar um Color Lookup. Vou colocar esse segundo aqui, ó. Você vai perceber que ele vai mudar totalmente de cor, mas não é o que a gente quer. A gente quer só um pouquinho disso, ó. Quase imperceptível, senão muda muito o que a gente fez, né? Eu vou fazer um outro Color Lookup. Só que nesse caso eu vou colocar esse field aqui. Deixa eu ver qual que fica melhor. Acho que esse tá legal. Vou tirar a opacidade também para dar aquele mix, né? E maravilha, hein? Gostei. Ficou top, ficou monstro. Em cima de tudo, vou criar uma outra camada só para dar aquela finalizada final mesmo. Colocar cinza. Alt Backspace. Pintei. Tem um filter. Noise. Add Noise. Dá um OK aqui. E coloco em Overlay. Tiro opacidade, mais ou menos aqui, ó, só para dar um detalhezinho mesmo. E a nossa thumb já está pronta para ser postada. Então nessa thumb aqui você aprendeu várias coisas, hein? Efeito de texto, para dar aquele tchan, normalmente é um efeito padrão, né, na thumb. Efeito de luz no carinha para dar aquele destaque, colocar um flare aí para dar aquela acendida monstra. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, faz tudo aquilo que você tem direito. Tô até gaguejando aqui porque eu tô com sede, falei demais nesse vídeo. Mas é isso, você entendeu, né? Tamo junto, te beijo na próxima Monstrão e Monstrona. É nóis!